Quem acompanha o meu canal sabe que ontem eu fiz um vídeo aqui sobre o caso do Kenshin Kamimura, né? Que saiu do grupo aí, One and Only, né? E tava ali naquela expectativa de saber o porquê. Será que era porque ele tava namorando o Junsei que fez o BL com ele Our Youth ano passado? Será que ele cometeu um crime porque também tinha essa possibilidade? Porque a agência, quando anunciou que ele foi expulso do grupo, não explicou o motivo. Só que agora nós temos novas informações e é por isso que eu vim aqui fazer a parte 2 desse vídeo, né? Vou aproveitar também e falar de um outro membro de um grupo também que foi expulso, né? O Taeil, que foi expulso do NCT ano passado. Nós temos novidades também sobre o caso dele, de informações que foram veiculadas ontem na Coreia. Então, assim, gente, membros de grupos que são expulsos por cometer crimes sexuais. Isso é um assunto extremamente sério. E se isso causa um certo gatilho em você, eu nem recomendo que comece esse vídeo, porque aqui eu vou detalhar diversas coisas sobre os dois casos, tá? Então, simbora nós. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e eu vou falar dos dois casos, como eu falei na abertura do vídeo, né? Vamos começar então pelo caso do Kenshin Kamimura, que ocorreu lá na China, tá, gente? Ele tava lá na China para um fan meeting ali, fãs dele, né, que gostaram lá do BL Our Youth que ele fez com o Junsei, os dois estavam lá, foférrimos, em Hong Kong, etc e tal. E aí, depois do fan meeting, é que aconteceu o crime. Eu cheguei a falar dessa possibilidade de que isso que teria acontecido para ele ser expulso do grupo no vídeo de ontem. Se vocês quiserem ver esse vídeo, né, que pode ser considerado aí a parte 1 da história toda, eu vou deixar aqui nos cards. Mas a questão é que lá eu não podia afirmar nada porque não tinha provas, ninguém tinha falado abertamente sobre o caso. O que tinha rolado era que sabia-se, né, de um crime que tinha acontecido, um crime sexual que tinha acontecido num restaurante, mas não foi falado que era o Kenshin, então a gente não podia afirmar, né? Não vou ficar aqui espalhando fake news, até porque sou jornalista, então tenho muita responsabilidade no tipo de informação que eu informo aqui, tá, gente? Então, assim, agora de fato saiu a matéria confirmando tudo e eu vou dar uma olhadinha aqui nessa matéria com vocês. Esse site é o HQ01, né, que é uma mídia chinesa mesmo, lá de Hong Kong, né? E aqui diz o seguinte: o ator japonês Kenshin foi processado por molestar uma tradutora em uma festa de comemoração de um encontro de fãs em Hong Kong. Ou seja, aconteceu aquilo mesmo que eu falei ontem, né? Que eles saíram do fan meeting, foram para um restaurante comemorar ali de noite, e aí lá aconteceu o seguinte, vamos ler aqui a matéria. O Kenshin, né, que é membro da boy band japonesa One and Only, que não é mais no caso, né, foi preso sob suspeita de molestar uma mulher na Portland Street, Mongkok. Esse local, inclusive, eu mostrei ontem, tá, no mapa. É um local que era relativamente perto de onde foi o fan meeting, mais ou menos uns 20 e poucos minutos de carro, 30 minutos de carro, num lugar aparentemente bem movimentado, né, com bastante comércio em volta, aquela coisa toda. E aí ele foi demitido, né, pela empresa, tá? A sua conta no Instagram foi deletada e ninguém sabia o que tinha acontecido de fato. E foi isso aqui que aconteceu, né? Fontes disseram que depois que Kenshin veio a Hong Kong para o encontro de fãs no último sábado, dia 1º, ele realizou um banquete comemorativo com sua equipe em um restaurante em Mongkok, durante o qual foi suspeito de molestar uma tradutora. Após investigação, a polícia prendeu Kenshin no mesmo dia, ou seja, prendeu Kenshin no dia 2, né? Ele foi acusado provisoriamente de agressão indecente, eu até descrevi a gravidade disso em Hong Kong ontem, né? E ele compareceu ao Tribunal de Magistrados de West Kowloon ontem, 4 de manhã. O caso foi adiado para o dia 15 de abril para uma nova audiência. E eu acho assim, gente, por mais que ele seja famoso, rico, aquela coisa toda, a China é famosa, é conhecida por levar as suas leis e suas regras muito a sério, tá? Então eu acho que não é bagunça, não. Se ele tiver que ser preso, ele será, tá? Então, o que aconteceu, né? Das 9 às 20, eles trabalharam lá no fan meeting, tá? O Kenshin, de 25 anos, estava realizando esse fan meeting junto com o Junsei, aquela coisa
coisa toda. E a vítima feminina serviu como intérprete para o evento, ou seja, ela trabalhou com ele no evento. Só que essa foi a primeira vez que eles se viram na vida, né? Eles não se conheciam antes, nunca tinham se visto antes. E aí, após o evento, acredito que ela seja chinesa, tá? Ela deve saber japonês, né? E estava traduzindo para o chinês para os fãs que estavam lá no evento que ele estava falando, né? Após o evento, por volta das 22 horas, ele e os outros membros da equipe foram para esse restaurante no andar de cima de Portland Street, em Mongkok, para um banquete de comemoração durante o qual ocorreu a agressão indecente. A vítima relatou o caso à polícia no dia seguinte, no dia 2, né, acompanhado de uma assistente social, e a polícia também prendeu quem encheu no mesmo dia, ou seja, aconteceu o babado lá, no mínimo ele achou que não ia rolar nada, né, que até porque, sou famoso, sou gostosão, não sei o quê, porque os caras pensam sempre isso, né, não, porque ela queria, foi consentido. Os caras não sabem levar um não, né? Isso a gente já viu aí diversas vezes. Então, ele no mínimo devia ter achado que não ia dar em nada. Mas a mulher não. A mulher foi lá, peitou, reclamou, denunciou e foi. E o cara foi preso sim. Olha que babado. O cara me vai com essa cara de anjo para um fan meeting, milhares de fãs ficam lá endeusando o cara durante horas, chamando ele de fofo, dizendo eu te amo, dando pelúcias e tirando fotos, e como é lindo, como era maravilhoso, etc e tal. E poucas horas depois o cara me apronta uma dessa, deixando uma vítima aí traumatizada pro resto da vida, deixando o grupo totalmente em pedaços, né? Prejudicando o grupo, prejudicando a agência. E assim, gente, meu Deus, por causa de uma coisa que deve ter acontecido, sei lá, durante 1 minuto, 2. Que para a vítima deve ter demorado uma eternidade, porque se aconteceu, obviamente, né, e se foi crime, ela não foi consentido, né? Então, é um absurdo. Segundo informações, né, esse japonês aí, de 25 anos, o Kenshi Kamimura, foi acusado provisoriamente, tá? Porque tá ali em investigação, tá? Então, esse caso foi adiado para o dia 15 de abril, então acredito que mais para frente a gente vai ter mais notícias sobre isso aqui, tá? Mas a questão toda é que realmente lá na nota que foi divulgada pela Stardust, que é a empresa dele, né, não estava dando maiores informações, estava só dizendo que ele cometeu graves violações de contrato, né? Ele, de fato, teve a sua conta do Instagram excluída, né? E é isso. Não vai ter chororô. Simplesmente a polícia enfatizou que vai adotar uma medida de tolerância zero em relação a quaisquer crimes de agressão indecente e aplicará a lei rigorosamente. Imagina um japonês sendo preso na China porque simplesmente cometeu um crime indecente, um crime grave, um crime sexual contra uma chinesa. Como é que esse cara vai ficar numa prisão em Hong Kong depois disso tudo? Vocês imaginam isso? Ele não vai sofrer pouco, não. Mas não vai mesmo. Vai sofrer muito, tá? Eu tô aqui chocada. Obviamente, aqui no Brasil, a coisa tá repercutindo e, assim, a galera tá revoltada. Até o portal Korea In, né, colocou aqui essa notícia. Falando exatamente o que a gente já explicou aqui agora, não vou ficar me repetindo, mas eles pegaram da mesma fonte que eu, HQ 01, então é a mesma fonte, né? Então vamos só ver aqui o quanto a galera tá revoltada com tudo isso. Meu Deus, ele era meu favorito. Meu Deus, estou chocada. Eu era apaixonada nesse grupo e ele era um dos meus favoritos. Nem sabia que ele tinha saído e me deparo com isso. Mano, nem sei o que dizer. Ainda bem que foi preso, diferente de certos alguns, né? Aprende Coreia do Sul, ou seja, isso aqui com certeza deve ser relacionado ao Taeil, que mesmo depois de 6 meses ainda não foi preso, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Taeil. Parabéns para a agência e para a polícia, ou seja, tomaram a atitude correta, fazendo a justiça, né? E todo mundo pensando que ele só tinha usado maconha. Gente, o pessoal achou isso mesmo? Eu nem tinha teorizado aqui sobre a questão da maconha. Ou que ele estava namorando, então. O que ele estava namorando era uma outra possibilidade que eu tinha falado no vídeo de ontem. Pelo menos alguns são presos.
que a bendita da Coreia siga como Hong Kong. Ou seja, a galera tá, obviamente, aí fazendo comparação do caso do Kenshin e do caso do Taeil, né? Será que foi só ele mesmo? Tem que ter certeza disso depois de acusar. Porque que acontece? O caso do Taeil, a gente sabe que foi um estupro aí de vulnerável, um estupro coletivo, né? O negócio lá foi babado. Daqui a pouco eu falo do Taeil, tá, gente? Mas é porque não tem como a gente não comparar, porque as coisas estão sendo divulgadas ao mesmo tempo, né? Tanto o Taeil quanto o Kenshin tiveram essas notícias feitas ontem, né? Então por isso que eu tô aqui relacionando. Tem artista que pensa que é famoso que toda mulher vai aceitar. Vamos ver quantas ele já deve ter feito a mesma coisa e não tiveram a coragem de denunciar. Exatamente, foi o que eu falei, né? Ela teve a coragem de peitar, e de denunciar, e de falar. Tô passada, eu gostava dele. O BL que ele fez pra mim foi um dos melhores que já assisti, mas passar pano jamais. É isso, gente. A gente pode sim admirar os nossos ídolos, a gente pode sim achar que o cara é bonito, que o cara é talentoso, que o cara canta bem, que o cara interpreta bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o cara na vida real é um crápula, é um criminoso. Ele acha que mulher é um objeto e que tem que forçar a barra para poder ter a mulher para ele. Não é bem assim que a banda toca, né? Então a justiça tem que de fato ser feita e a gente não pode passar pano jamais. Para vocês verem como é importante a gente estar dentro da política, precisamos exigir leis que nos assegurem e também as irmãs de outros países, com certeza. Aprende Coreia do Sul. Então, assim, né, gente, a galera tá aqui revoltada. Se fosse na Coreia e ele tivesse admitido a culpa, ia estar solto, né? Tem uma galera bem revoltada aqui com relação ao caso do Taeil, pelo visto, né? Faz um cursinho para ensinar a Coreia do Sul como que deve ser. Ai, ai, sinto tristeza pela moça que teve que passar por tudo isso. Exatamente, a gente tem que ficar aqui rezando pelas vítimas, né? Porque estão falando da Coreia do Sul, que isso foi em Hong Kong, na China, e a pessoa tá perdida no rolê com relação a Taeil, mas tudo bem. Então, assim, gente, é complicado. É difícil, a gente sabe que isso deve acontecer o tempo todo e esses outros casos nunca chegam à mídia, nunca chegam à polícia, nunca são investigadas, porque as mulheres se sentem culpadas. Nossa, o que vão falar de mim, né? Se eu disser por aí que o cara tentou alguma coisa comigo, nunca vão acreditar em mim, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, eu não sou famosa, eu não sou rica, então não vai dar em nada. Muitas mulheres devem pensar dessa forma, né? Sofrem caladas. Mas o que as mulheres estão tentando falar aqui nos comentários é justamente que as mulheres devem se unir nesse momento e apoiar umas às outras e sim dar apoio e incentivar que isso seja de fato denunciado, né? Então, gente, mais notícias aí sobre o Kenshin, falarei em breve. Então vou aproveitar esse vídeo para também falar das novidades, dos desdobramentos do caso aí do Taeil, que começou lá em agosto do ano passado. Inclusive eu fiz um vídeo, vamos considerar aí a parte 1 desse assunto aqui nos cards, tá? Nesse vídeo aqui, vocês podem ver depois. Mas assim, gente, o assunto do Taeil, o bagulho é mais sério, porque não foi só ele, envolve também outras pessoas, outros culpados, é um caso mais delicado. Aliás, os dois são muito delicados, né? Um tá cometendo crime fora do país dele, ou seja, loucura, maluquice. E o outro também é uma loucura porque não fez sozinho, né? Foi coletivo, ou seja, meu Deus do céu, eu não sei nem o que dizer, nem o que pensar dessa criatura, dessa vítima, coitada. Porque, assim, se você tem que aguentar fazendo uma coisa em você que você não tá afim, imagina vários. Meu Deus do céu, é trauma pra vida toda, né? Matéria, então, aqui do site Recreio, que fala o seguinte: mandado de prisão contra Taeil, ex-NCT, teria sido negado, aponta a imprensa sul-coreana. Gente, como assim o mandado de prisão foi negado? É por isso que a galera tá revoltada. Vocês estão entendendo a situação? Por isso que as pessoas estão associando uma coisa a outra, porque são casos muito parecidos e que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. A empresa sul-coreana informou que os pedidos de prisão emitidos contra Taeil, ex-integrante do NCT, e seus cúmplices foi negado pela justiça. Mas foi negado por quê? Vamos entender? Isso aqui é muito complicado, hein, gente? Então vamos lá, né? Foi noticiado pela imprensa sul-coreana que Taeil, ex-integrante do NCT, conseguiu evitar a prisão após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher em junho de 2024. Foi em junho, achei que era até em agosto, né? Foi em junho, já tem muito tempo isso, né? Com 2 cúmplices, ou seja, foi ele mais 2, tá?
O caso que gerou grande repercussão foi atualizado em 4 de março, quando se confirmou que, apesar de um mandado de prisão ter sido solicitado, o pedido foi negado pela justiça. Como resultado, o ex-cantor foi indiciado sem detenção, ou seja, ele está respondendo pelo processo em liberdade, gente. Tá por aí, livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. A denúncia foi feita em junho. A delegacia de polícia de Banbê, em Seul, solicitou os mandados de prisão para os suspeitos, porém o tribunal rejeitou o pedido argumentando que os suspeitos haviam reconhecido a agressão. Eles, de fato, falaram, não, fomos nós mesmos. Eles admitiram o que fizeram. E não havia urgência em sua detenção. Ah, gente, pra que tanta pressa? Vamos fazer as coisas devagarzinho? Em agosto, o Teil foi convocado para um interrogatório. Foi aí que o negócio começou a ser noticiado. Por isso que eu lembrava de agosto, estava com agosto na cabeça. E ele foi convidado para o interrogatório, mas ele não compareceu, alegando problemas de saúde na época. E apresentando um atestado médico a justificativa legal de seu advogado. Aí o caso foi encaminhado para a promotoria para setembro. Então o negócio foi, ó, enrolando, protelando, não tem pressa, não tem urgência. E aí, nessa, coitada da vítima, gente, o que a vítima deve estar pensando disso? Um troço que aconteceu em junho. A gente já está em março. Meu Deus. Então, a partir daqui tem um aviso de conteúdo sensível. Já estou avisando também. Então, segundo a imprensa coreana, Korea Boo, a Divisão 1 de Investigação de Crimes de Mulheres e Crianças do Ministério Público do Distrito Central de Seul apresentou acusações de estupro agravado contra Teil e seus 2 cúmplices. Os 3 são acusados de agredir sexualmente uma mulher que estava embriagada, ou seja, a mulher não estava nem consciente. Estava ali, né? Não estava em condições de aceitar o que estava acontecendo com ela mesma. Inicialmente, alguns relatos sugerem que eles usaram armas, tinham armas envolvidas no crime, pois o estupro agravado pode ser aplicado quando uma arma é usada, ou quando o ato é cometido por mais de uma pessoa contra uma vítima incapaz de oferecer resistência. No entanto, foi esclarecido posteriormente que não houve envolvimento de armas na ocasião. Meu Deus do céu, porque assim, se já são 3 e ainda tinha arma, meu Deus do céu. Já configura até uma tortura, né? Embora os cúmplices de Teil tenham participado das investigações da promotoria, ele optou por não responder à intimação. Ah, vou responder não. Gente, que loucura. A defesa do ex-idol continua a afirmar que o crime não foi premeditado. E o caso segue gerando polêmica e atenção do público com a expectativa de que novos desdobramentos ocorram nos próximos meses, porque, gente, a justiça precisa ser feita, né? Estamos falando aqui de uma vítima coreana que sofreu uma agressão sexual por 3 pessoas, estando embriagada. E com certeza lá no restaurante em Hong Kong, o Kenshin, a tradutora também devia estar bebendo, comemorando, ele também. Então, de repente, o cara já tá pra lá de Bagdá fazendo esse monte de besteira. Você tá entendendo? Então, assim, é o que eu falo. Eu sempre falo bem aqui do K-pop no sentido de, são muito talentosos, são os queridos, maravilhosos, lindos, né? Não sei o quê. Falo bem, sim, quando tem que falar, mas quando a gente precisa apontar para fatos negativos e que a gente não pode passar pano, eu falo que a gente precisa, sim, principalmente as mulheres, nos juntarmos, não ficar falando mal da vítima, não ficar culpando a vítima pelo ocorrido, sendo que ela, como vítima, merece sim justiça. E ela tem que ter sim um apoio das mulheres dos outros países também. Quem é fã do NCT não pode passar pano no Teil. Quem é fã do One and Only não pode passar pano pro Kenshin. E para tantos outros criminosos do universo aí do entretenimento asiático. É o tipo de coisa que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. E a gente não pode deixar isso acontecer mais, gente. E assim, impunidade não. Isso não pode ser tolerado. Eu, particularmente, abomino esse tipo de situação, né? Eu acho que as vítimas têm que, sim, ter justiça. Eu quero que vocês conversem aqui comigo nos comentários sobre esses 2 casos
E qualquer novidade sobre esses dois casos, eu vou voltar aqui para conversar com vocês, tá bom, gente? Então vou ficando por aqui super revoltada, tá? Beijo e tchau.